partir do verso 1. Amém. Bom dia, você está nos assistindo também, repetindo Gênesis 22, verso 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: do monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra. Ilumina, Senhor, nossas mentes e corações. Espírito Santo, faça a Tua obra nessa manhã, ensinando-nos o Teu Evangelho, a Tua palavra, ó Deus, alicerçando a nossa vida, fundamentando a nossa vida nas Escrituras. Se conosco, Senhor, nos abençoa rica e abundantemente. Eis-me aqui, usa-me, ó Deus, como vaso, instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, povo de Deus, diga amém. Pode tomar o seu lugar. Amados irmãos, vamos analisar essa passagem aqui, que na grande maioria das vezes ela é usada de uma forma triunfalista, ou de uma maneira motivacional, né? Ou até teologicamente incorreta, né? Fazendo alguns paralelos que na verdade não convêm. Então eu quero analisar com vocês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Isaque aqui aponta para a morte sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém?
Então, a gente tem que sempre ter em mente, tudo que a gente está vendo no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele traz ele aponta para Cristo, ele aponta para a nova aliança. E ao ler o Antigo Testamento, a gente tem que lê-lo, estudá-lo e interpretá-lo à luz do que nós sabemos que é a nova aliança em Cristo Jesus. As semelhanças que a gente vai vendo aqui, nesse texto que nós lemos, a gente vê que Isaque, ele subiu o monte com Abraão, né? E é curioso que Jerusalém também fica no alto, fica no monte, fica num lugar elevado. E Cristo, para morrer em nosso lugar, ele teve que ir a Jerusalém. Então aqui Deus já estava fazendo um tipo, né, algo mostrando o que seria o sacrifício definitivo e perfeito de Cristo Jesus para o pecador e para todo aquele que nele venha a crer. Então Isaque sobe esse monte elevado, assim como Jesus subiu esse monte elevado até Jerusalém. Nós vimos aqui que Isaque ele é deitado no altar, né? O altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Às vezes a gente ouve, essa semana eu estava até ouvindo uma música falando, que não vem para o altar, vem para o altar. Eu falei, meu Deus, acho que essa pessoa não sabe o que é altar. Porque ela está chamando nessa música, nessa canção, para vir ao sacrifício. Porque para você chegar ao altar de Deus significa eu vou sacrificar algo da minha vida para a glória do Senhor. Eu vou abrir mão de algo da minha vida para Cristo Jesus. Eu vou fazer um sacrifício por amor a Ele. E às vezes isso é confundido. O altar é ali para adoração. O altar é lugar de sacrifício. Então Isaque, ele é levado ao altar. Abraão o coloca deitado naquele altar. Cristo sobe a Jerusalém. E o seu altar foi a cruz do Calvário. Ali ele foi sacrificado, ele foi morto em nosso lugar. Ele deu a sua vida sacrificialmente por mim e por você e por todo aquele que crê que ele é o Deus vivo e verdadeiro, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele foi enviado para nos salvar e nos redimir. Amém, igreja? Isaque era o único filho amado de Abraão. Abraão esperou por esse filho quanto tempo, irmãos? 100 anos. Repita comigo, 100 anos. 100 anos ele espera por Isaque. 100 anos, é o seu único filho, gerado da sua esposa, Sara. Ele tem um amor incondicional por este menino, e Deus, nós lemos aqui que Deus chega para ele e fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, sobe lá nesse monte, você vai matar ele em sacrifício para mim, você vai entregá-lo a mim, você vai sacrificá-lo para mim, e olha como isso, né? Olha o paralelo, olha como isso aponta para Cristo, como Cristo veio à terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, seu único filho. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre daquela menina, daquela jovem Maria, escolhida dentre tantas meninas na nação de Israel, mas ela tinha um coração voltado para Deus, uma mulher de Deus que acompanhou Cristo até o fim, e após a gente vê em Atos que ela permanece ali seguindo os caminhos de Jesus, porque ela entendeu que ele não era o filho biológico dela, ela foi apenas uma hospedeira para aquilo que Deus estava fazendo através do Espírito Santo. O seu único filho amado, unigênito filho de Deus, assim como Isaque o era de Abraão, Jesus é o único filho de Deus, o único filho do Deus vivo e verdadeiro. Então a gente mais uma vez aqui vai ver nessas semelhanças, como esse fato da morte aponta para a morte de Cristo. Que dor deve ter sido, irmãos, para um pai, para Abraão, pensar em levar o seu filho, subir aquele monte. Você que é pai como eu, pense nisso. Imagine
levar o seu filho, amarrá-lo, deitá-lo no altar, pegar um punhal, uma faca, para matar o seu filho, dizendo: Senhor, eu sacrifico o meu filho, eu entrego o meu filho a Ti. Certamente, por mais que Abraão temesse a Deus, e ele temia, ele tinha fé, ele estava conhecendo esse Deus maravilhoso, mas a dor de um pai em matar, vamos colocar assim, o seu filho em holocausto a Deus, deve ter sido algo terrível. Você imagina a angústia no coração desse homem, a dor no coração de Abraão, ele ter que subir aquilo, cada momento, cada passo, e Isaac começa a perguntar: pai, deixa eu te perguntar uma coisa, tem a lenha? Tem o fogo? Já tem o lugar do sacrifício? Mas a gente vai sacrificar o quê? Ele já não é mais uma criança, já é um rapazinho, então ele já está entendendo e percebe que está faltando alguma coisa. E Abraão não poderia dar outra resposta a não ser: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Mas com seu coração dolorido, a gente pode imaginar, irmãos, a dor no coração de Deus, em ter que entregar Cristo, abrir mão de sua glória, descer à terra, se fazer como um de nós, restrito, limitado, passar por tudo que passou, rejeição, abandono, acusações falsas, um julgamento falso, um julgamento incorreto, e ser pregado e morto numa cruz. E o pior, ele não tinha pecado. Porque se a gente falasse em sacrificar Isaac, vamos dizer assim, Isaac, ele nasceu em pecado, era um homem comum, era um ser humano comum. Mas quando a gente aponta para Jesus, era o próprio Deus. Como João disse, o verbo que se fez carne, que se tornou como um ser humano. E por que ele vai morrer naquela cruz? Ele está pagando preço pelos pecados da humanidade. Pagando preço pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado de cada um daqueles que creem nele. Imagina como isso dói ao coração de Deus, doeu ao coração de Deus. Ter que fazer isso. Então, Isaac já mostrava, prefigurava o que Cristo iria fazer. Aqui no versículo 4, peço que você volte ao texto. Curioso, Moisés registra que no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. A gente sabe, irmãos, e se você não sabe, né, vai aprender, e quem já sabe vai relembrar, que essa contagem judaica para aqueles tempos, né, eles contavam, não, quando diz dia, não era exatamente as 24 horas, né, era contado pelo dia em si. Né? Então a gente vê que aqui Abraão caminhou com Isaac por 3 dias. Durante esses 3 dias caminhando, Abraão está andando ali com seu filho, com os seus servos, levando tudo. 3 dias andando ao lado do filho, sabendo, ele já está morto, ele já está condenado, meu filho vai morrer. Imagina Abraão já sabendo disso 3 dias, sabendo que seu filho já estava sendo dado como morto. Mas quando chega ao alto daquele monte, ele deita o rapaz ali, ele puxa o punhal e o anjo, e aqui a gente vê no texto que é anjo com letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus, e a gente tem falado sobre isso, a gente está vendo uma evolução da revelação de Deus a Abraão. Abraão não tinha nenhum referencial, Abraão não tinha nada, nenhum texto, nada para se apoiar, ele está conhecendo a Deus ali, naquele momento. Então o anjo do Senhor, o próprio Deus, brada do céu, fala: Abraão,
Ô Abraão, não faz isso não toca no rapaz não. Ou seja, ele tira Isaque daquele altar, ele tira o seu filho, ressuscita o seu filho daquele altar ao terceiro dia. Ele caminha 3 dias já falando, ele morreu, ele já está morto, eu não vou ter mais Isaque, acabou. Mas ao chegar lá em cima, no terceiro dia, seu filho ressuscita daquele altar e ele desce com ele em vida. Cristo Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, vivo está, reina soberano sobre os céus e a terra, está sentado à destra de Deus Pai, reinando soberano eternamente. Isaque prefigura o que iria acontecer, aponta para essa morte e ressurreição de Cristo Jesus, mas Isaque representa mais. Isaque representa também o pecador que tem que ser morto pelos seus pecados. Ali Deus também está apontando, olha, quem tem que morrer é o pecador. É o pecador que tem que ir para o altar, ter a sua vida sacrificada, pagar o preço pelos seus pecados. Quem deveria morrer, irmãos, seria eu e você. Você concorda com isso? Amém? Você concorda e entende que nós deveríamos morrer, pagar o preço pelos nossos pecados? Sim, Isaque representa ali o pecador, que se vê abandonado. Seu pai diz, meu filho, você vai ser sacrificado. Ele está abandonado naquele altar, ele está entregue à morte naquele altar. Jesus também, na cruz do Calvário, ele sofre a dor do abandono e ele repete as palavras do salmista, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns estudiosos dizem que neste momento, Jesus estava recebendo todo o pecado sobre ele. A condenação do pecado vem sobre ele. E onde há pecado, Deus se afasta. Nesse momento, Jesus, que sempre, o Pai está comigo, ele ficava nos momentos de oração, ele tratava com o Pai na intimidade, ele nesse momento sente Deus Pai se afastar dele. Não, agora você está com pecado aí. E um Deus santo, puro, perfeito, não pode ficar onde há pecado. Jesus sente essa dor. Isaque sentiu essa dor, viu seu pai lhe dar as costas, viu seu pai lhe abandonar ali naquele altar para sacrificá-lo. A única esperança de Abraão, a única esperança era a provisão de Deus. A única coisa que ele poderia imaginar, olha, para meu filho não morrer, e ele declara isso, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. A única esperança é Deus enviar um cordeiro e substituir o meu filho por esse cordeiro. É a provisão de Deus. Por isso Abraão fala, Deus proverá. Repita comigo, Deus proverá. A única esperança de Isaque naquele altar, de não morrer, sua única esperança era ser substituído. E o que acontece, irmãos? Deus proveu o carneiro e para substituir Isaque naquele altar. O que acontece conosco? Deus proveu o Cordeiro Santo de Deus para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar, para morrer no lugar da igreja, no lugar daquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador e passa a viver com Ele todos os dias. Ele é Deus de provisão. Ele proveu o mais importante, que não são necessidades
necessidades materiais. A provisão de Deus não é só algo material e terreno. A provisão de Deus é que Ele nos tirou do altar do sacrifício, nos tirou da condenação do inferno, e Ele proveu para cada um de nós a salvação da nossa alma, a vida eterna com Ele. Que maravilha! Deus proverá. Diga isso, Deus proverá. Ele é Deus de provisão. Diga para o seu vizinho, Ele é Deus de provisão. Ele proveu. Bendito seja o nome do Senhor, porque Isaac não foi sacrificado. Você pode dizer amém por isso? Glórias a Deus, porque eu e você não precisamos ser sacrificados pelos nossos pecados, porque Cristo já foi o nosso lugar. Isso é Deus de provisão. Que mais nós vamos querer dessa vida? Eu já tenho a provisão que eu precisava, a salvação da minha alma. E quando eu morrer vai ficar tudo para ir. Os filhos, se não tiverem cabeça, vão torrar o nosso dinheiro. Então você pode guardar uma fortuna na poupança, aplicação, você pode ter vários imóveis, você pode ter vários carros. Quando você morrer, talvez sua família, seus herdeiros vão gastar tudo, vão desprezar tudo, e você nem saberá. Eu nem saberei. Então não importa o que Deus nos dá nessa terra, porque nós sabemos, irmãos, que Deus cuida de nós todos os dias. Ele cuida de um pardal. Ele cuida do passarinho que voa e a gente nem percebe. Todos os dias Deus dá alimento aos pássaros. Todos os dias Ele cuida de cada árvore, de cada folha, de cada árvore em toda a terra. E assim Ele cuida da sua igreja. Qual é o mais importante? Eu ter a provisão da salvação da minha alma. O inocente pagou o preço da culpa e da condenação dos nossos pecados, nos provendo a salvação. Jesus, inocente. Não era Ele que deveria morrer naquela cruz, e sim eu e você. Mas Ele assume o nosso lugar. Ele se faz pecador em nosso lugar. Então, meus amados, nós temos que entender que a glória da salvação pertence somente a Deus. Diga isso junto comigo: a glória da salvação da minha alma pertence somente a Deus. Amém? Nem Abraão, nem Isaac poderiam selar aquela aliança no altar. Eles não poderiam fazer isso. Se Abraão sacrifica o seu filho Isaac, o mérito seria de quem? De Abraão. Você entende porque Deus manda parar? Abraão, não mata teu filho não, Abraão, para aí. Não vai fazer isso não, Abraão. Porque se Abraão o faz, a glória fica para ele. Fui eu que levei meu filho. Fui eu que o coloquei no altar. Fui eu que o sacrifiquei ao Senhor. Eu, Abraão. E Deus fala: você não vai selar essa aliança, não. Assim como nós não podemos selar essa aliança, confirmar essa aliança com Deus. O holocausto era adoração a Deus. Estavam ali naquele altar adorando a Deus, dizendo: Senhor, eu sacrifico meu filho para ti em adoração, em louvor, porque eu creio que tu és Deus. Amados, a salvação da nossa alma não é porque a gente olhou assim, chegou aqui na igreja e disse: olha, essa igreja é bacana, gostei do pastor,
pessoal é maneiro, olha, eu ouvi ali algumas palavras, eu entendi bem, sabe, eu compreendi, eu acho que é isso mesmo, eu vou ficar aí nessa igreja, eu vou servir Jesus, sabe, porque eu acho que se eu entendi, eu cheguei à conclusão. Não, a gente não chega a conclusão nenhuma, a gente não sabe de nada. Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos mortos espirituais. Sem Cristo, a pessoa está morta espiritualmente. Morto não fala, morto não vê, morto não entende, morto não pensa, morto não raciocina, ele não tem como entender as coisas espirituais. Por que que o mundo acha que nós somos loucos, que a igreja é loucura? Esses crentes são malucos, são uns doidos. Por quê? Porque eles estão mortos espiritualmente, eles não conseguem entender aquilo que nós vemos, não pelo nosso mérito, porque a gente não tem esse poder, não fomos nós que selamos a aliança, a salvação da nossa alma. Quando a gente chega ao momento de entender, sim, Cristo morreu na cruz, Ele deu a sua vida em meu lugar, eu sou um pecador, eu não presto, eu mereço a condenação, mereço o inferno, mas Cristo tomou o meu lugar. Por que a gente chega a isso? É pela graça de Deus, mediante a fé, para que ninguém se glorie, nenhum de nós aqui poderá nunca levantar a voz, bater no peito e dizer, eu é que estou fazendo algo para chegar ao céu. Se a gente está aqui é porque Deus hoje falou assim, eu vou ter misericórdia da tua vida, pode levantar que eu vou te dar mais um dia e vou te manter na minha presença para adorar e servir o meu nome. A glória é de Deus. Se eu sou salvo, é porque a glória é de Deus, não é porque eu sou melhor. Não, porque eu não mereço. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço ser um pastor. Eu já falei isso várias vezes para Deus, Senhor, eu não sou digno de ser um servo teu. É a tua graça, é a tua misericórdia. Eu queria que você fosse comigo, eu citei Efésios 2, vamos lá, mantenha aí o texto de Gênesis, né? Mas olha o que Paulo fala, é importante a gente ler, para a gente conhecer e entender. O que Paulo vai discorrer sobre isso em Efésios capítulo 2, versos 1 a 8. Aliás, 1 a 10, vamos ler até o 10. Você já achou Efésios capítulo 2? Mas tem muita folha balançando aí. Vamos. Efésios 2, para você acompanhar junto conosco. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Se você quiser, grife esse texto. Vocês, ele está falando com quem, irmãos? Com os Efésios. Os Efésios eram o quê? A igreja. Nós somos a igreja de Cristo? Então esse vocês somos nós também? Sim, claro. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então morto não era fisicamente, né? Senão Paulo estaria, esse cara está louco, né? Eu estava morto, estou vivo, né? Estou respirando. Ele não está falando de uma morte física. Tanto que ele fala, vocês estavam mortos fisicamente? Não, ele fala que vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, morte espiritual, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, né? Vivendo como o mundo diz que tem que viver. Vamos fazer assim e tal, é dessa maneira a gente vive como as pessoas vivem. Vocês viviam dessa forma, sem parâmetro, sem regras, sem ter uma lei para seguir. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Não é assim sem Cristo? Eu faço o que eu quero é me satisfazer, eu quero me sentir bem, eu quero atender os meus prazeres de todas as formas, né? Morto espiritual vive assim, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia,
Deus que é rico em misericórdia. Paulo já começa a falar, você está morto, mas Deus é rico em misericórdia. Aí ele vê essa situação e o que ele faz? Pelo grande amor com que nos amou. Então não foi eu que amei a Deus primeiro, foi Cristo que me amou em primeiro lugar. Não fui eu que, eu cheguei, Jesus é maravilhoso, eu amo, Senhor, eu que amei. Não. O amor à primeira vista foi do Senhor, e essa primeira vista foi lá antes da fundação do mundo. Ele já tinha planejado que você nasceria e Ele salvaria a tua vida e a minha vida para a glória do nome dEle. Aleluia! Versículo 5, deu-nos vida com Cristo. Ele não está falando da vida de respirar, física. Ele está falando, a gente estava morto espiritualmente. Deus olha para nós, tem misericórdia de nós. Olha Isaac lá, está lá no altar. Deus olha e fala, vou ter misericórdia de Isaac. Ele deveria ser sacrificado para mim, porque fui eu que dei ele para Abraão. Algum homem ia conseguir engravidar com 100 anos de idade? E Abraão fala isso para Deus, Senhor, já sou velho, minha esposa também, esse negócio aí não vai dar certo não, Senhor, não vai dar para a gente chegar aos finalmente, não dá, Senhor, não vejo possibilidade. Deus falou, quem está dando sou eu, não é você não, eu vou te dar um filho. Deus dá o filho na velhice, quando toda a biologia poderia dizer impossível, aquela mulher com 90 anos de idade engravida e dá à luz um filho. É misericórdia de Deus. Ele olha, ama Abraão, ama Isaac e fala, eu vou te salvar. Ele olha para nós e Paulo diz, versículo 5, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Não é porque eu pensei, não é porque eu entendi, não é porque eu cheguei a uma conclusão, não é porque, eu fui bem assim e tal. Não. A gente está aqui foi porque Deus foi gracioso com a gente, e tem sido até hoje, continuará para a gente continuar na presença de Deus. Se a gente não pedir a graça de Deus todos os dias, a gente volta a ficar longe de Deus. Porque nós não temos méritos. Não temos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha aí, não ressuscitou Isaac lá, né? Olha a semelhança, olha o que Paulo vai falando. Olha como o texto lá de Abraão aponta para Cristo. Deus nos ressuscitou. Eu não estava morto, estou aqui vivo. Paulo está falando que é loucura? Não, ele está falando o que está acontecendo aqui na alma, no coração, da obra de Cristo. Ele nos ressuscita com Cristo, como Cristo ressuscitou daquela tumba, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Fé em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Se eu não crer que Cristo deu a sua vida em meu lugar, se Abraão não cresce que Deus proveria o cordeiro no lugar do seu filho, nada aconteceria. Pela fé, e isto não vem de vós, até o nosso ato de crer em Jesus vem da graça de Deus. Até o nosso ato de crer vem de Jesus. Vem da graça, vem da misericórdia de Deus, não vem de nós. Mas eu criei porque Ele foi gracioso comigo, Ele teve misericórdia. Você crê que Jesus morreu no seu lugar? Você crê que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus? Crê nisso? Por que você crê nisso? Pela graça. Não é porque você é inteligente, nem eu não. Não é porque a gente raciocinou isso, não. A gente só está declarando que a gente crê porque Ele foi e está sendo gracioso com a gente. Porque Ele está tendo misericórdia da gente. Porque a gente merece estar aqui, irmãos.
Algum de nós pode dizer, eu mereço estar aqui? Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores. Não tem maior pecador, menor pecador, pecador intermediário, pecador nível 1, 3, 5, 10, não existe isso. Para Deus, transgrediu a lei é pecador. Mas nós estamos aqui pela graça, pela fé também, sim. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, não bata no seu peito e diga, eu é que estou servindo a Deus, eu é que... Não. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia de me permitir estar na tua presença. Você pode agora aí no seu lugar levantar as suas mãos e dizer isso ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter dado o teu filho em meu lugar. Obrigado por eu crer em Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado por eu servir a Ti. Obrigado por eu entender através do teu Espírito que eu preciso obedecer a tua palavra, que eu preciso viver uma vida de santidade, pureza na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que a igreja diga amém. Porque nós somos criação de Deus. Foi Deus que fez de nós cristãos, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Essas boas obras são a consequência da graça de Deus. Agora em Cristo nós fazemos as boas obras. Mas eu obedeci a Deus, eu estou vivendo uma vida de acordo com a palavra. Por quê? Porque Deus me deu essa graça. Porque Deus teve misericórdia de mim. Se eu posso fazer algo de bom aos olhos de Deus, é pela graça e misericórdia do Senhor, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amados irmãos, a glória é daquele que deu o carneiro no lugar de Isaque. A glória é daquele que deu o cordeiro para morrer na cruz em nosso lugar. Só dele, somente dele. E Abraão desce de lá junto com Isaque, sabendo, foi Deus quem proveu. Ele disse, no monte do Senhor se proverá. Ele é Deus de provisão. E a gente tem que todo dia agradecer a Deus, porque Ele é Deus de provisão na nossa vida. Amém? Provisão da salvação da nossa alma. Provisão do perdão dos nossos pecados. Provisão de nos levar a uma vida de fé, de andar retamente nos caminhos do Senhor. E para terminar, a bênção de Abraão. A gente viu ali, lá no texto, que Deus fala que ia abençoar a sua descendência, e abençoar as gerações futuras, voltando lá a Gênesis 22, Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, versos 15 em diante, verso 16 agora, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Esse é mais um contexto, ou um texto que é retirado de contexto e para falar, você é descendência de Abraão, tua vida vai ser muito abençoada, vem prosperidade sobre a tua vida, você vai ser como Abraão, muito rico, milionário. Tira totalmente o que o texto está dizendo. O que Deus está fazendo ali é apontar para o sacrifício de Cristo, apontar para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus é essa descendência de Abraão que recebe as bênçãos de Deus da salvação eterna. O que Deus estava prometendo a Abraão, que ali naquele momento era algo físico, sua descendência, você vai ter muitos descendentes, você vai habitar essa terra, tudo isso que estava sendo oferecido a Abraão, na verdade era Deus já preparando aquilo que viria a ser a igreja. E Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro que ali creu
e entendeu que esse Deus é o Deus de provisão. E nós hoje sabemos disso através de Cristo Jesus. Deus diz a Abraão: teus descendentes vão povoar toda a terra, vão estar espalhados sobre toda a terra. O povo judeu, o povo de Israel hoje ainda crê, e realmente tem judeu espalhado pelo mundo todo, seja judeu etnicamente, né, por descendência, ou aqueles que aderiram à religião judaica. Mas o que Deus estava fazendo aqui era apontando para aquilo que Ele faria através da igreja. E hoje, irmãos, a igreja de Cristo está em todo lugar, em toda língua, em toda nação, de todas as épocas que já passaram. Aonde a gente for, tem lá uma igreja buscando ao Senhor. Até nos países onde há repressão, onde o evangelho não pode ser pregado nem vivido, que se você declarar que é crente em Cristo, você vai preso, mas lá estão servos do Senhor, dizendo: não importa, eu posso morrer, mas a minha vida pertence a Jesus. É a promessa de Abraão. É a promessa de Abraão. Abraão, eu vou abençoar a tua descendência. E nós não somos filhos de Abraão fisicamente, de sangue, mas através de Jesus. E através de Jesus, nós somos um só povo, uma só família, e cremos num só Deus através de Jesus. E não foi assim com Israel? Israel, um só povo, uma só família, que eram todos descendentes de Abraão. Uma só família, todos crendo num só Deus, todos ali unidos. Quem é o referencial deles? Abraão. Ele é o primeiro patriarca. É dele que vem essa descendência pela promessa. Mas o que Deus estava mostrando ali não é isso, não é uma descendência terrena, física. Eu estou mostrando algo que eu vou fazer espiritualmente em Cristo Jesus pela nova aliança. Somos nós. Hoje nós somos um só povo e somos abençoados, porque Deus deu essa promessa a Abraão, e essa promessa está em nós através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Não é religiosidade, não é apenas atos religiosos, não são apenas atos religiosos. Se eu estiver na igreja todo domingo, eu estou certo. Claro que a gente tem que estar aqui em todos os cultos, mas não é mérito nosso. A gente tem que estar aqui porque a gente depende da misericórdia de Deus. Eu não dizimo para comprar minha salvação, eu dizimo porque tenho prazer em fazer isso. Porque se tornar-se uma obrigação, ou se tornar um ato religioso, não vai ter efeito nenhum na sua vida. Eu trabalho na obra de Deus, eu me envolvo na casa de Deus, eu sirvo aos meus irmãos. Tudo que nós fizermos, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor, sabendo que só em Jesus eu tenho a salvação da minha alma. Não há mérito nenhum em mim. Nada do que façamos nos tornará merecedores. Assim como Deus salvou Isaac, nós hoje, a igreja, somos o Isaac que Deus salvou. Somos o povo que Ele separou. E por esse amor tão grande, nós temos que nos manter ligados a Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele de todo o coração. Vale a pena sacrificar, sim, as nossas vontades, os nossos desejos, sacrificar o nosso modo de pensar, de agir, os nossos planos. Vale a pena fazer qualquer coisa por Jesus, porque não há nada mais importante, não há nada melhor do que a salvação da nossa alma. Tudo mais perde o brilho, tudo mais perde o valor. Jesus é o nosso tesouro precioso.
E que Deus te abençoe rica e abundantemente. E que toda a igreja diga: Deus proverá. Vamos ficar de pé. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tem, tu te importas, aleluia, comigo também. Esse amor tão grande, essa graça tão superabundante, essa misericórdia infinita nos une a ti, Jesus. Diga: tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia.